Pessoal, seja muito bem-vindo aí ao nosso canal. Se você está chegando agora, não conhece o nosso canal ainda, assina, se inscreve. Se você já nos acompanha, muito obrigado aí por estar conosco, acreditando no nosso trabalho. Já somos mais de 6.700 inscritos, crescendo aí devagarzinho todo dia, graças a você. Muito obrigado, ok? Eu já falei de um livro aqui para vocês, que é esse aqui, ó, Psicologia das Massas e Análise do Eu, do Freud. Um livro muito bacana, um livro muito interessante. Se você quiser entender assim um pouco da mente doentia da seita bolsonarista, é indicadíssimo que você lê esse livro do Freud para entender como é que eles agem psicologicamente em certo sentido e principalmente como é que eles se organizam em grupo, quais são os elementos que o fazem se organizar em grupo. Entretanto, aqui nesse livro, o Freud ele cita um pensador chamado Le Bon, que é um pensador francês que ele coloca algumas análises referentes à forma como determinados grupos eles agem, como se fosse um bloco de pensamento, como se fosse um bloco de atitude em comum dentro de determinados grupos. Por isso que o nome do livro é Psicologia das Massas, né? Ou seja, como é que os grupos agem em conjunto, quais são os elementos psicológicos que fazem com que eles ajam em conjunto. Se você perceber bem, à medida que o tempo está passando, à medida que o desgaste do Bolsonaro está acontecendo, as seitas bolsonaristas elas se tornam cada vez mais aguerridas, elas se tornam cada vez mais, digamos, eles se aproximam cada vez mais. É óbvio que isso também é um elemento de defesa deles, estar mais próximo de seus grupos, estar mais junto da sua raça para que eles possam mentir uns para os outros, argumentar uns para os outros e formar aquela massa de ideias, formar aquela massa de crenças que eles julgam ser a verdade do universo, que eles julgam ser a verdade do cosmos. Então eles ficam mentindo um para o outro, acreditando nas próprias verdades e se sentindo confortável em fazer parte daquele grupo. Né? Então fazer parte de um grupo onde você compartilha ideias em comuns, onde você encontra no outro sujeito aquela pessoa que, poxa, aquele cara ali acredita no que eu acredito. Aquele tipo de gente acredita no que eu acredito. Então eu não sou o único louco, percebe? Eu não sou o único doido. Tem mais gente acreditando no que eu acredito. Então isso gera um conforto para o sujeito. Porque ali ele está, de certa forma, concretizando uma crença, tá certo? E compartilhando de uma crença do qual ele não é o único a acreditar. Então isso é muito importante dentro das seitas. E na seita bolsonarista não seria diferente. Eu anotei alguns dos pontos que o Le Bon, certo, fala e que é citado pelo Freud nesse livro, que é muito interessante. E você pode tirar a prova, você pode até aproveitar o Natal agora, né, que você vai estar com aquele tiozão chato, aquela tia maluca, né, evangélica, né, enfim, que fica gritando, defendendo o Bolsonaro, usando os argumentos mais absurdos, fazendo malabarismo intelectual mais absurdo para poder justificar os absurdos que esse líder, tá certo, da seita professa. Então o Le Bon ele fala assim: as pessoas quando estão na massa, né, a característica dessas massas, elas, para além de outras características, elas têm o seguinte: desaparecimento da personalidade consciente. Ou seja, o sujeito, quando faz parte de uma seita, no caso da seita bolsonarista que a gente está falando, há uma espécie de anulação dessa personalidade consciente. O sujeito abre mão da sua consciência personalizada, que poderia diferir das demais, para que ele crie uma espécie de consonância com todos que estão ali. Então, quando você entra num grupo, por exemplo, não sei se você já teve a oportunidade de participar, o desprazer de participar de um grupo bolsonarista. Você vê que todos compartilham das mesmas ideias, todos concordam ali em uníssono, não há discordância. Pelo contrário, quando um fala uma coisa, existe a exaltação do que o sujeito falou. É muito difícil haver uma dissonância, uma discordância. Por quê? Porque o sujeito abriu mão da personalidade consciente dele, de ter uma análise diferenciada sobre uma opinião qualquer, para poder, né, fazer parte daquele caldo, percebe? Predomínio da personalidade inconsciente.
algo que o Le Bon também defende, ou seja, o sujeito está fazendo parte daquela seita bolsonarista, então predomina ali uma personalidade inconsciente, ou seja, muitas das defesas, muitas das falas, muitos dos princípios que são defendidos por um sujeito que faz parte de um movimento doentio como esse, ele abre mão da sua consciência crítica e ele passa de forma inconsciente e muitas vezes irracional a defender determinados princípios, simplesmente porque estão sendo seguidos pela massa, pelo grupo o qual ele se sente à vontade de fazer parte. Então, ou seja, a sua criticidade, a sua capacidade crítica de analisar a realidade, ela é anulada, muitas vezes de forma voluntária, para se aceitar tudo aquilo que o grupo coloca como verdadeiro, né? Por mais absurdo que possa ser. Então, vacina, né, você toma vacina, você vai virar um jacaré. Vai tomar vacina, tem um chip dentro da vacina. Então o sujeito fica com receio de questionar aquilo de forma consciente, de forma crítica. Então, como todo mundo está aceitando aquela ideia, espalhando aquela ideia, e ele tem medo de enfrentar aquela ideia, né, entre os demais, então ele aceita de forma inconsciente, ok? Orientação de pensamento e sentimento na direção da sugestão e do contágio. Ou seja, se o grupo está falando, é porque deve ser verdade. Se o grupo está defendendo, é porque deve ser verdade. Então, o sujeito ele fica muito vulnerável ao contágio das ideias, que são coletivamente defendidas. Se há um ou outro que defende, fica mais fácil de você questionar. Agora, quando você está num grupo, tá certo? Que você coloca uma ideia e essa ideia já vem com aquele apoio, sendo defendido, exaltado por um, aprovado por outro, o sujeito se sente inibido de ter uma opinião contrária. Então, por meio desse contágio psicológico, você automaticamente aceita aquele tipo de ideia, aquele tipo de argumento. Tendência à execução imediata das ideias sugeridas. O líder da seita bolsonarista, o presidente falou, tá certo? Que, digamos, sei lá, uma coisa absurda aí, que a vacina não vai ser obrigatória. Então, se ele falou, é porque está correto. Então, eu automaticamente, sem pensamento crítico nenhum, sem análise crítica nenhuma, sem nenhum questionamento, já automaticamente não só defendo, como espalho. Como ainda, se analisar se é verdade ou não, se analisar se faz sentido ou não, não importa se faz sentido ou não. Não interessa se aquilo é verdade ou não. O que importa é que eu faço parte de um grupo que defende um determinado conjunto de ideias e tem um líder que fica alimentando esse grupo constantemente com ideologias, com ideias, com ódio, seja lá com o que for. Né? Então, se eu faço parte, eu concordo com tudo, eu fico esperando. Muitas vezes o sujeito fica ávido, né? Esperando a próxima notícia, esperando qual é a próxima ditame, qual é a próxima ordem que o grande mito vai dizer para que ele possa repetir, para que ele possa se defender. Né? Daquele argumento dos petistas, daquele argumento do pessoal do Ciro Gomes, né? Daquele argumento daquele sobrinho mais consciente. Como é que eu vou me defender daquele argumento? Eu preciso de alguma base. E essa base ele busca dentro da seita bolsonarista. Inclusive é algo que eles fazem muito, de ensinar aos membros da seita como se defender de determinados argumentos, muitas vezes indefensáveis. Né? Já falei até sobre isso num vídeo. O indivíduo torna-se um autômato desprovido de vontade. Isso aqui, né, como último ponto aqui. O indivíduo torna-se autônomo desprovido de vontade. Ou seja, não interessa aquilo que você acha como pessoa, como indivíduo. O grupo está ali para defender como grupo, como membros de uma seita, uma determinada ideia, uma determinada ideologia. Você não pode querer sair daquele grupo, né? Você não pode querer defender. Né? Faz essa experiência. Você pega essas características aqui e você observa os membros da seita bolsonarista. Você que faz parte da seita bolsonarista, experimenta discordar dentro do grupo. Experimenta ter uma ideia diferente. Experimenta ter a tua própria vontade. Experimenta tu ser gente, tu ser um indivíduo com vontade, com ideias próprias. Experimenta fazer isso aí dentro do grupo para ver o que, é que vai acontecer. Né? Então, ou seja, o grupo ele tem que se blindar. Ele não pode ser perfurado, porque se ele for perfurado, isso pode virar uma contaminação, né? Dentro do grupo. Então, ou seja, eles vigiam, se retrovigiam tudinho para evitar qualquer tipo de ideia
contrária que possa vir, né, ameaçar essa homogeneidade desse grupo. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dá o like, é muito importante, compartilha com o máximo de pessoas possível, ativa o sininho, tá? E grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau.